você está em nome de Jesus? Irmão. Se você vai, eu vou também. Tinha que fazer uma música aqui, vocês se entendem de música, né? Com esse refrão, se você vai, eu vou também. Tem música assim não, né? Então, já dá a dica aí, faz uma música aí vocês, né, irmãos? Se você vai, eu vou também. E vou, a gente vai se encontrar lá. Amém, Jesus? Debaixo da árvore da vida, fazendo um piquenique, junto daquele mar igual de cristal. E ainda convidamos Jesus para o nosso piquenique lá, né? E glória a Deus por isso. O nosso Senhor é tremendo. Vocês perceberam a arca ali? Perceberam a arca ali? Eu vou falar dela com você daqui a pouquinho, tá? E você vai fazer um pequeno esforço para salvar a sua família ali. É um ato de fé. Amém, Jesus? Eu deixei um espaçozinho ali para passar um de cada vez, propositalmente. Propositalmente. Você sabe que aqui em Jurujuba, Niterói, tem um local que é o Forte de Niterói, o Forte de Jurujuba, que a gente, quando era jovem, a gente ia visitar lá. O colégio levava a gente para visitar. E lá, uma coisa me marcou muito, me chamou a atenção, porque lá tinha um espaço onde os presos ficavam, e era bem assim, a rocha de frente para o mar, né? E o espaço era bem pequeno assim, em forma oval assim. Não é oval, não chega a ser oval, mas bem parecido. E o preso, quando ele era castigado, preso de guerra, pelo menos o pessoal explica isso, né? Quando o preso de guerra era castigado, ele era colocado ali. Ele só podia ficar deitado. Não tinha outra posição. Imagina você deitado o tempo todo. E quando a maré batia na rocha, a água entra lá. Então era um castigo daqueles, né? Ficar tentado o tempo todo, e ainda com a água de vez em quando entrando lá, e o cara tinha que fazer tudo ali, deitado naquele lugar, não tinha onde passar. Aqui é diferente. Aqui você vai ter que passar, esse vai ser o seu maior sacrifício. Você vai passar ali, ó, sozinho, e vai tocar na arca, e vai pedir a Deus para salvar a sua família. Amém, Jesus? E por que sacrifício? Porque vai ser fila, aquela fila de um em um, que chama de indiana, né? De um em um ali, passando para poder ir embora em nome de Jesus. Mas eu vou falar mais sobre esse propósito que vai até o final do ano depois com vocês, tá? Hoje, Deus colocou muito forte no meu coração de fazer uma reunião e uma oração apenas para você ser batizado no Espírito Santo. Não vou fazer outra oração hoje. Quem ainda não é batizado no Espírito Santo deve ser. Hoje, você vai sair daqui batizado no Espírito Santo. Amém, Jesus? Hoje você vai sair daqui renovado pelo Espírito Santo. Hoje, em nome de Jesus. Quem está entendendo? Vai ser assim, em nome de Jesus. Tá bom? Eu até, depois eu vou pedir para o pessoal não ficar triste comigo, mas nas próximas reuniões eu vou até fechar o espaço ali, para aquele espaço ficar só para a arca. Só para a arca. Tem vários lugares aqui. Aí o pessoal vai vir um pouquinho mais para frente, não fiquem tristes comigo. Mas a ideia é deixar essa arca isolada, para ser consagrada a Deus, isolada, sem ninguém perto, ali isolada, para passar, e quando passar, aí sim, quando for liberado, vai passar para tocar, para Deus abençoar. Mas a gente vai isolar, é porque os irmãos esqueceram de isolar, entendeu? Então não precisa sair hoje não, mas não fiquem tristes comigo, aí vão vir todo mundo mais para frente, em nome de Jesus. Vai ser bênção, vai ser bênção. Vai ou não vai, pessoal? Quem tem um familiar para ser salvo aí ainda? Então é isso aí, esse é o propósito, esse é o propósito. Diga amém, Jesus? Esse é o propósito. Bota na tela para mim Isaías 66:15. Eu tenho sempre partido daí, mas você não precisa abrir a Bíblia não. Sua Bíblia pode ser aberta já em Provérbios capítulo 1, que é onde está a mensagem de hoje, tá? Mas Isaías 66:15 diz o seguinte: porque eis que o Senhor virá em fogo. Então o Senhor vem em fogo, e os seus carros como touro velhinho. Já expliquei, touro velhinho é como aquele vendavalzinho que faz aqueles redemoinhos assim, e ele vem como, não se vê sempre, não é sempre que se vê esses torvelinhos, né? Mas ele vem com carros como torvelinhos. E ele fala, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chama de fogo. Isso chamou bastante minha atenção, chama de fogo. Então o nosso Deus, a Bíblia vai mostrar muitas vezes Deus falando através do fogo, como Moisés, né? O João Batista vai falar que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, né? E a gente vai ver hoje que o Espírito Santo, quando desceu,
parecia chama de fogo também. Amém, Jesus? Bom, eu até comentava com a minha esposa, tem uma linha de pensamento que acha que João Batista estava falando de dois batismos diferentes, um com o Espírito Santo e o outro com fogo, que seria, no caso, as chamas do inferno. Mas a gente crê, pelo menos até hoje, nunca vi um missionário falar uma coisa dessa. Eu vejo um missionário, e a gente é da Igreja da Graça, então a gente crê que o Espírito Santo com fogo é o mesmo batismo, não são dois. Então tem uma linha de pé, por isso você tem que ter cuidado, e por isso que eu bato firme, para você não ficar ouvindo outros pregadores, tem que ter cuidado para não confundir sua mente, né? Tem uma linha de pensamento que é um batismo só, batismo Espírito Santo e com fogo, e o outro acha que são dois batismos, com o Espírito Santo para os salvos e com fogo para os perdidos, entendeu? Mas aí é uma discussão teológica, que eu não vou entrar nessa discussão. Eu quero falar com você que essa chama de fogo, essa repreensão que ele simboliza como chama de fogo, é realmente fogo. Ela, quando vem a repreensão, ela bate e às vezes até queima literalmente. Alguém já sentiu queimar literalmente? Quando a palavra repreendeu? Alguém já sentiu isso? Passou a sentir queimar mesmo. Meu corpo ficou fervendo. Quem já passou por isso aí? Aí, muita gente. É uma experiência, né, física da presença de Deus que vem queimando seu coração. Você sabe, Deus falou comigo agora. Então é chama de fogo. E com base nisso, eu estou pedindo a Deus algumas revelações em relação a essa repreensão. Porque se você for parar para ver todos os textos, estudar um pouco mais, você vai ver que essa repreensão nunca é maldosa. O nosso Deus nunca é maldoso. Nosso Deus não tem malignidade nenhuma. Então, quando você está repreendendo alguém, você não repreende assim: ô meu amorzinho, vem cá, encosta a sua cabeça no meu ombro e chora, não. Amém, Jesus? Você vê uma pessoa repreendendo, ela está falando firme com a pessoa, né? Ô garoto, tira a mão daí, vai te levar um choque. Ô garoto, para de subir nessa árvore, vai quebrar a perna. Está repreendendo. Mas qual é a repreensão desse pai ou desse amigo? Essa repreensão não é num bom sentido, da pessoa não cair, não quebrar a perna, não meter a mão no fio e ter um choque lá, levar um choque. Então é uma repreensão, a gente fala com veemência, com firmeza, mas a ideia é salvar, né? Então o nosso Deus, essa chama de fogo, essa repreensão é na bondade dele, não é na maldade. Ele está sendo severo para te salvar. Então vamos lá, Provérbios capítulo 1, mensagem de hoje. Mensagem de hoje, Provérbios capítulo 1. O Salomão, filho do Davi, vai começar a falar sobre Deus como sabedoria, né? E no versículo no versículo 23 ou 24, vamos começar no 24. No 24, diz assim no 24: Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha, você pode falar assim, a minha chama de fogo, né? Porque a repreensão vem como chama de fogo. Chama de fogo queima ou não queima? Queima. Amém, Jesus? Então ele está dizendo, porque eu clamei, vocês não escutaram, se recusaram a escutar. Estendi minha mão, vocês não quiseram saber, não me deu atenção. Fiquei lá com a mão estendida assim, e você não deu atenção. Antes vocês rejeitaram todo o meu conselho, e não quisessem a minha repreensão. Ficaram aborrecidos. Você já conheceu gente assim, irmão, que você fala sério com a pessoa fica aborrecida contigo? Você fala assim, mas eu estou falando isso para o seu bem, cara. E a pessoa, tá bom. E a pessoa não quer saber? Tem gente que está assim na igreja. Deus está repreendendo sério, mas a pessoa não quer saber, está chateada. No 26. Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Bom, para aí. Não dá a impressão que Deus está se deliciando com a nossa angústia e com os nossos apertos? Todos nós já passamos angústias. Alguns talvez ainda estejam passando. Todos nós já passamos apertos. Alguns talvez ainda estejam passando.
ele diz que vai rir e vai até zombar disso. Por quê? Porque ele estendeu a mão, ele exortou, ele falou, ele te mostrou e a gente não quis ouvir, eles recusaram. Aí ele fala que vai rir e vai zombar. Então parece, assim de primeiro impacto, né? Parece que Deus, ele está se deliciando no sofrimento daqueles que não quiseram segui-lo. Isso não é verdade, mas parece. Amém, Jesus? Parece ou não parece? Parece, ele está falando aqui, irmão, parece. Também eu me rirei da vossa perdição, zombarei vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então parece que Deus está gostando de você estar passando aperto e angústia, mas não. Na verdade, o que Deus está esperando é que no aperto e na angústia, você se converta. Converter-se é mudar de direção, certo? Então, essa palavra foi entregue ao povo de Deus. Essa palavra não foi entregue ao pecador. Ela foi entregue, tenha isso em mente, tá? Essa palavra foi entregue ao servo de Deus, à serva de Deus, que não quer ouvir a Deus, que cometeu erros, que tem cometido, que tem andado em pecados e que Deus quer salvar. Então Deus está sendo firme, duro. Ele diz até que vai rir e zombar da sua assolação, da sua angústia, do seu aperto. Mas aí quem lê e não para meditar, vai parecer que Deus então ele está se alegrando com o seu sofrimento. Não. Ele está esperando que você, que está num caminho contra o dele, ao contrário dele, que você, com toda essa tormenta, toda essa angústia, todo esse aperto, que você se vire para ele novamente, como era antes. É isso que ele está esperando do povo dele. Quem está entendendo? Olha o 28, 29 e 30. Então a mim, é isso que ele quer. Se voltou para ele ou não? Se voltou, mas por quê? Porque está passando aperto e angústia. Infelizmente, depois de muito avisar, a gente continua na teimosia, até vir um aperto e angústia. Quando vem um aperto e angústia, ah, meu Deus, eu estou aqui, me perdoa. Ah, meu Deus, eu quero ajuda. Caramba, aconteceu. Eu não esperava que acontecesse. Mas Deus deu vários sinais, vai acontecer. Deus deu vários sinais, vai acontecer. Você precisa se abrir para mim, voltar para mim e parar de recusar o que eu falo. Eu estendo a mão. Já aconteceu isso com você? Você estender a mão e a pessoa não apertar a sua mão? Aí você fica no vácuo, né? Fica no vazio, né? Fica todo sem graça, né? Um dia desse eu ia fazendo isso com uma pessoa sem querer, logicamente, né? E a pessoa estendeu a mão e eu não percebi. E eu estava conversando com a pessoa, a mão ficou estendida. Eu voltei correndo, apertei a mão, pedi perdão para a pessoa. Ontem aconteceu isso comigo. A pessoa, eu cheguei, a pessoa levantou a mão, foi apertar a mão. Só que ele tinha levantado a mão para apertar a mão do outro que estava lá também. E eu fiquei assim, pá, aquela cara de tacho. Amém, irmãos? Fiquei com aquela cara assim. Aí eu peguei a mão dele assim com a outra e botei na minha, apertei. Aí ele, desculpa, pastor. Não, é só para a gente não ficar aqui com essa cara que eu fiquei aí, sem graça. Mas eu entendi que você não foi, como é que diz, desfeita, né? Só que nesse caso é desfeita. Nesse caso ele está dizendo, eu estou exortando, estou falando com vocês, estou firme aqui tentando te ajudar, vocês estão fazendo desfeita. Então eu vou rir, vou zombar. Mas não é rir e zombar porque ele quer que você quebre a cara, sofra. Não, ele está tentando mostrar para você, volte-se para mim. Aí no 28 ele já vai falar, no 29 ele já vai falar, 28, né? Então a mim clamarão, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então Deus vai dar realmente uma lição, né? Uma lição, não é só voltar, mas tem que voltar de verdade, de todo o coração, fazendo a vontade de Deus. 30, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Olha a chama de fogo aqui, repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos, olha aí, mas o que me der ouvidos, habitará seguramente e estará descansado
do temor do mal. Eu vou tirar você dessa angústia. Eu vou tirar você dessa aflição. Eu vou tirar você desse aperto. Quando? Quando você voltar a olhar para mim. Enquanto você não voltar para olhar para mim de verdade, não é só, estou aqui de volta, sabe como é que é? O sofrimento voltou, a situação voltou, eu estou passando aperto, eu voltei para a tua presença, e Deus olhou o seu coração e viu que você não voltou coisa nenhuma. Você só está querendo um socorro, é só o que você quer. É um socorro, resolver. Assim que resolver, virou as costas para ele novamente. Muita gente está na igreja assim. Assim que resolver, vai virar as costas novamente. Quem está entendendo? Então é muito necessário essa conversão. E pastor, eu já sou convertido, já até passei pelas águas. Não é isso. Essa passagem é dada para os cristãos, para os hebreus, para quem é servo de Deus, que deixou de andar e precisa se converter para o caminho do Senhor novamente, para ouvir seus conselhos e dar ouvidos à sua repreensão. Entende? Então você se converteu, beleza, aceitou Jesus, não é mais do pecado, passou pelas águas, é de Deus, mas agora alguma coisa aconteceu, você está começando a teimar, começando a fazer bobagem, o tempo passou, você agora é mais experiente, acha que sabe mais do que a palavra, quer fazer coisas contra a palavra, e você está dando murro em ponta de faca. Amém, Jesus? E Deus está lá, eu vou até rir. Ele vai ver qual o fim disso aí. Eu vou até rir. Mas a vontade de Deus não é zombar de você. Na verdade, está fazendo isso, permitindo que você, no popular, quebre a cara, né? Que sua vaca vá direto para o brejo, né? No popular. Ele está permitindo para você se voltar para Ele novamente. E passar a ouvir seus conselhos. Quem está entendendo? Volta agora sim. Volta no versículo 23, para ver como é que ele começa essa conversa. Olha o 23. Convertei-vos pela minha repreensão, ou pela minha chama de fogo, né? Então toda a repreensão de Deus é para converter a gente de um caminho mau que a gente entrou. A gente ainda é de Deus, a gente aceitou Jesus, ainda está valendo nosso batismo nas águas, talvez até já foi batizado no Espírito Santo e tudo, mas deixou esfriar. Hoje é um culto para você voltar a queimar com o Espírito Santo, e você esfriou, e agora você está começando a seguir um caminho que não tem nada a ver, irmão. Um caminho que não tem nada a ver para quem é servo de Deus, para quem é serva de Deus. Você está trilhando um caminho que não tem nada a ver. Quem está entendendo? E ele está falando então, se converta pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. É isso que Deus quer. Então ele está falando de uma pessoa que estava nessa condição. Essa pessoa estava completamente convertida à vontade de Deus, mas essa pessoa virou as costas e seguiu outros caminhos, começou a seguir outros caminhos, e aí Deus exortou, Deus repreendeu, Deus mandou a chama de fogo para queimar dentro dela, e ela sentiu Deus falando comigo, mas a pessoa, no lugar de se converter, ela ficou chateada com o pastor que pregou aquilo. Ela ficou até achando que o pastor está pregando só para ela, numa reunião com 200, 180, 300, 1000 pessoas, 2000 pessoas, e a pessoa acha que o pastor está pregando só para ela. Ela é tão especial que o pastor deixou de pregar para 179 e está pregando só para ela. Reunião de 180 e o pastor abandonou 179 ovelhas dele e está lá pregando só para ela. Amém, Jesus? Tudo tem seu tempo. Tem a hora de guardar as 99 e ir atrás de uma só. Jesus ensinou sobre isso. Mas na hora da pregação, Deus quer alcançar todo mundo. Só que alguns, dentro da congregação, estão recebendo uma palavra como fogo que queima. Chama de fogo, porque é uma palavra que está repreendendo a vida dela. E nessa hora, algumas pessoas se desviam no lugar de se converter. A vontade de Deus é que você se converta. Se converta, aceitando a repreensão. E ele fala, se você fizer isso, abundantemente eu vou derramar sobre vós o Espírito. Amém, Jesus? O meu Espírito. E vos farei saber as minhas palavras. Você vai começar depois de receber o Espírito, você vai compreender melhor a palavra. Bom, isso me fez pensar muito no que Deus colocou no meu coração essa semana. De hoje orar para você ser batizado no Espírito Santo, ou ser fortalecido no Espírito Santo. Quem já foi batizado está meio fraco na fé. Isso me levou a fazer esse tipo de oração,
E vamos buscar bastante a Deus daqui a pouquinho. Amém, Jesus? E que você saia daqui batizado. Quem já é batizado no Espírito Santo? Aqui já fala outras línguas. Oh, glória a Deus. Alguns não são ainda. Essa reunião é para você. E para você que levantou a mão também, para você se fortalecer. Quem recebe o Espírito, recebe também a capacidade de compreender a palavra do Senhor que vem revelada às vezes. Que às vezes vem, mas a gente não está bem espiritualmente, a palavra vem e vai, e a gente não percebe, não pega a bênção. Essa bênção vai passar para outro, que a gente não percebeu. Aleluia. Lucas 24 então, vamos lá. Lucas 24, versículo é o 49. Jesus morreu, ressuscitou, vai subir aos céus, mas antes de subir aos céus, ele se reúne com os seus discípulos e vai dar uma ordem. Vai dar uma ordem que às vezes a gente não obedece. Entendeu? Uma ordem que às vezes a gente não obedece. Deveria obedecer. Lucas 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Espírito Santo ia descer sobre eles, ia revestir de poder. E o Salomão já está falando lá em Provérbios que um dos grandes benefícios de quem recebe o Espírito Santo é entender a palavra. É entender. Tem gente que não entende a palavra, que não tem o Espírito Santo, e acha que o Velho Testamento é só sangue, 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 sangue. Porque tem muitas guerras, e onde tem guerra tem sangue, onde tem guerra tem violência. É matar ou morrer, não tem pra onde correr. E naquela época era época de guerra. O Espírito Santo não estava sobre a terra. A gente até entende que ele vinha, orientava, ajudava aqueles que eram servos de Deus, mas depois voltava, ele não ficava. Ele ficou a partir do advento do Pentecoste, lá, depois que Jesus morreu e ressuscitou e subiu. Amém, Jesus? Só depois é que então o Espírito Santo veio e ficou entre nós. Hoje qualquer pessoa pode ser batizada no Espírito Santo, contanto que ela se converta. Como disse Salomão, tem que se converter a Jesus Cristo. Tem que se converter para os caminhos dele. Tem que deixar que essa chama de fogo, essa repreensão venha sobre você. E você não tem que ficar chateadinho, saindo da igreja. Pastor, parece que pregou para mim. Eu acho que minha esposa deve ter contado minha vida para ele. Eu acho que o meu marido deve ter contado minha vida para ele, porque ele pregou só para mim. Teve uma vez uma pessoa de uma igreja que a gente passou, que a pessoa falou que eu pregava e só olhava para ela. Eu prego olhando para os dois lados. Mas a pessoa recebeu uma repreensão, aquele fogo, aquela chama de fogo, foi tão forte a palavra nela, que ela achou que eu pregava para ela. Já contei essa história aqui, essa pessoa saiu da igreja, ficou 2 meses fora da igreja. Quando ela voltou, eu falei com essa pessoa, falei, ô irmã, ela estava sumida. Pastor, Deus me convenceu de uma coisa. Eu achava que o senhor pregava olhando para mim, porque toda vez que eu vinha, o senhor falava contra cigarro e eu fumava. Não era Deus falando com ela, entendeu? E com qualquer outra pessoa que estava lá e ainda estava no vício do cigarro. Porque tem gente que está há anos, tá, pessoal? A gente acabou de ver hoje de manhã um testemunho, foi ou não foi, filho? De um homem que foi liberto de droga, de bebida, mas o cigarro continuou. Aí ele foi participando das campanha importante, hein? Quem parou de vir quarta-feira para lutar pela família, quem parou de vir sexta-feira para a libertação, você está perdendo, só está perdendo, está ganhando nada. Você só está perdendo. Não, é tempo que eu estou ganhando, está ganhando nada. Você só está perdendo, irmão. E na campanha com o pastor dele lá, ele foi liberto do cigarro também. Não sei quanto tempo depois. Entende? É importante isso, né? É importante você entender isso. A ordem era ficar em Jerusalém. A gente viu lá que o Salomão falando, já lá na lei, que quem recebesse o Espírito de Deus, ele falou, eu vou derramar sobre vós o meu Espírito, e vocês vão entender a palavra. Vocês vão passar a ter entendimento diferente. Tem gente que está na igreja há anos e continua com esse vício, continua com problema. Anos, irmão, continua bebendo a cervejinha. Poxa vida, irmão. Joga isso fora. Para que você continua bebendo sua cervejinha no almoço? Não tem nada demais. Tem. Claro que tem.
Claro que tem. Vai esperar Deus mandar repreensão, como chama de fogo para você? Está na hora de parar. E tem outras coisinhas também. Eu falo de cerveja, mas tem cigarro, tem prostituição, tem um monte de coisa. Que às vezes você se livrou de um monte, mas deixou um. Então tinha, vamos botar assim, 12.000 demônios, igual o Gadareno, que tinha 12.000 porcos, né? E os demônios entraram neles, eles se precipitaram no mar e morreram, né? 12.000. Pô, foi 1.999 embora, ficou um. Esse um está fazendo estrago na sua vida, você não entendeu? Uma coisa, é só que eu já preciso uma portinha aberta, uma frestazinha assim, porque você não trancou a porta, e ele vai entrar. Amém, Jesus? Ah, mas eu me livrei de muita coisa, pastor, já melhorei muito. A mulher fala, pastor, estou feliz da vida. Por quê, mano? Meu marido se converteu e melhorou muito. Pastor, mulherão. Poxa, eu ganhei um novo marido. Só tem uma coisa, ele ainda bebe uma cerveja na hora do almoço. Mas é só uma agora. Não passa mais a noite toda fora, não chega embriagado. Ele está uma bênção, pastor. Não está uma bênção ainda. Não se iluda, não se iluda. Ele não está uma bênção ainda não. Ele vai ser uma bênção quando ele largar essa escravidão que ainda está escravizando ele, só que diminuiu. O diabo tirou o pé do acelerador, botou o pé no freio para enganar a pessoa. Daqui a pouco vai acelerar. E a pessoa vai ver que ela está presa ainda. Amém, Jesus? Então libertação de Jesus é completa, irmão. A obra dele é completa, é radical mesmo. Você se converte de verdade. Você está indo para um caminho e vira para o outro. Completamente diferente. Quem está entendendo? Atos capítulo 1. Então Jesus está falando, qual é a ordem? Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém para a gente hoje é ficar na palavra que Deus lhe deu para te converter. Você entendeu isso, sim ou não? Ficar então debaixo da sua conversão. Você se converteu, você tem que ficar lá. O que essa conversão trouxe para mim de benefício? O que essa conversão me traz de mudança? Você tem que ficar na palavra que foi revelada, que mudou sua vida. A minha palavra, você já sabe, já contei meu testemunho algumas vezes. Jeremias 29:3, eu tenho que ficar nessa palavra. Toda vez que o diabo quiser me levar para o pecado, eu tenho que lembrar, Jeremias 29:13, foi ali que ele me libertou, foi ali que ele me salvou, foi ali que ele me tirou dos vícios, foi ali que ele restaurou o meu lar. Então eu tenho que lembrar, Jeremias 29:13, é por isso que eu sempre lembro de Jeremias 29:13, é a minha Jerusalém. Amém, Jesus? Tem que esperar, no nome de Jesus. Bom, em Atos então capítulo 1, eu tenho que dar uma corrida, que eu quero usar essa reunião para você ser batizado no Espírito Santo. Vamos fazer essa oração. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Vamos lá. Diz assim, no versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Atos é um livro muito importante para você ler várias vezes, né? Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quantos dias? E falando do que respeita ao reino de Deus. Então foram 40 dias que esses discípulos ficaram com Jesus ressurreto diante deles, novo corpo já preparado para subir aos céus, mas ele ainda fica lá, já ressuscitado por 40 dias, pregando sobre o reino, não de papo furado, de brincadeira, de falar de outra coisa, não, falando só do reino de Deus, os 40 dias dando orientação para eles. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, a ordem que tinha dado lá. Mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E realmente não foi, não demorou muito. Na verdade demoraram-se 10 dias. Como é que você sabe, pastor? Vamos lá, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo
lugar, e de repente vindo do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram o quê? Cheios. Cheio é uma coisa completa, irmão. Quase cheio é uma coisa incompleta, certo? Quase cheio é uma coisa incompleta. Cheio é uma coisa completa, não tem mais espaço, não tem mais como entrar nada. Então você está cheio do Espírito Santo, não tem como entrar outro Espírito, porque você está cheio, entendeu? Cheio do Espírito Santo, então você vai estar pronto para receber de Deus a direção, porque não tem espaço mais para nada, para nenhum outro ensinamento. Você realmente morreu para o mundo e vive para Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Você está cheio, não está quase cheio, tá? E ele fala, e todos foram cheios do Espírito Santo. Onde eu parei? Aqui, versículo 4, né? Cheio do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, qual foi o dia em que o Espírito Santo desceu? A Bíblia fala no dia de, quando se cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que eles tinham, tá? 50 dias após a Páscoa. Lembra lá da saída do Egito? Quando Deus orientou ele a celebrar uma Páscoa, onde eles pegam um cordeiro que vai ser imolado, vai ser morto, e eles vão passar sangue nas portas, que é o nosso coração, né? Vão passar o sangue nas portas, ali é a Páscoa. 50 dias depois vinha a festa de Pentecostes, tá? Então vamos lá, a nossa Páscoa quem é? O cordeiro que morreu por nós na cruz e derramou o sangue lá naquela cruz e no nosso coração. Nos purificou através do sangue e nos comprou para Ele, somos dele, a menos que você não tenha se convertido ainda. Mas se você já aceitou Jesus, você é dele agora. Amém? Então agora nós temos a nossa Páscoa. A nossa Páscoa, quando Ele morre, ressuscita e aparece para os discípulos, já pronto para subir. Ele vai subir logo depois, que ele é 40 dias depois. A partir daquele momento a Páscoa foi feita, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo e ascensão. Morte, ressurreição e ascensão, subiu. Ali ele completou a nossa Páscoa. Ele fica 40 dias com eles, depois de ressuscitado, certo? 40 dias. Depois dos 40 dias, mais 10, 50 dias. É exatamente o tempo da festa de Pentecostes. Isso é coincidência? O que você acha? Foi coincidência isso? Quando eles ouvem Jesus Cristo e vê Jesus Cristo subir, passaram 40 dias. Ele ficou com seu discípulo 40 dias. E depois ele fala, fique em Jerusalém para receber a promessa que vem do alto. Essa promessa veio quando se cumpriu o dia de Pentecostes. Entende? Então mais 10 dias. Já tinha 40, faltava 10 para o dia de Pentecostes. E aí 10 dias depois o Espírito Santo vai descer. Por quê? Porque Jesus é o nosso cordeiro que foi imolado e derramou sangue por nós. Ele é a nossa Páscoa. A gente sabe disso, sim ou não? A gente sabe disso. Ele é a nossa Páscoa. Então nesses 50 dias, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo vai descer sobre eles. E aí vai acontecer alguns sinais. A Bíblia fala de alguns sinais, certo? O primeiro deles, quando completa os 10 dias, o tempo do Pentecostes, é um som como de um vento. Então não era um vento. Tem gente que vai falando que é um vento. A gente quer até soprar nos outros Espíritos Santo. Vento impetuoso. Não era um vento. Era um som como de um vento. Quem já ouviu dentro de casa aquele som forte? Lá fora, quando vem aquela tempestade, né? Balança as janelas e tudo, você fica até meio assustado com aquele vento. Foi assim. Não era um vento. Eu não entendo porque tem gente que fica soprando para os outros receber o Espírito Santo. Não. Amém, Jesus? Tudo bem. Se for um ato de fé, se Deus mandou fazer, é diferente, né? Ato de fé para mim é ato de fé.
Jesus cuspiu na boca de um mudo, ele falou. Cuspiu e com lodo, com areia e cuspe, tocou no cego, o cego enxergou. Então eu não me meto em ato de fé se Deus deu a direção ali. Não vou aqui ficar julgando, ficar apontando dedo para ninguém. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Amém, Jesus? Mas não foi um vento. Foi um barulho, um som, como se fosse um vento impetuoso. Então deve ter sido assustador. Eles dentro daquele local, 120 pessoas... Tinha os discípulos, tinha as mulheres que estavam com ele também, inclusive a mãe de Jesus estava lá, a Maria, tá? E de repente vem aquele vento, não aquele vento, vem aquele som como se fosse um vento, deve ter sido assustador. Na hora, eles não devem ter nem entendido bem, né? Aí veio, não sei, não deve nem ter entendido bem, deve ter ficado meio assustado. Aí a Bíblia fala que depois desse vento, no 3 fala, e foram vistas por eles, línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um. Então eu veria na cabeça do obreiro Jonatas uma língua vermelha, como se estivesse pegando fogo, sobre a cabeça dele. Sobre o pastor Ian, a mesma coisa. Eles veriam a mesma coisa, segundo sinal. Tá? Você muda, irmão, quando você recebe o Espírito Santo. Muda tanto que as pessoas começam a perceber a diferença. Quem já viu isso? Alguém já falou para você assim, você está diferente. Já falaram isso para mim algumas vezes, né? É o quê? Não, tem assim que as pessoas entendem, né? Na verdade é a presença do Espírito Santo. Mas a pessoa entende dessa maneira. E ela fala assim, está meio que iluminado, eu vejo como se tivesse uma luz, como se é diferente. Na verdade você está cheio do Espírito Santo, mas a pessoa vê como se fosse uma luz, né? Ela vê a diferença, ela vê você diferente, vê você alegre, sorridente. O contrário é verdadeiro também, tá, pessoal? Um dia fala para você, pastor, o senhor está bem? Eu estou. Não, porque o senhor está parece estar cansado, com sono. O senhor está bem mesmo? O contrário também é, se você não estiver cheio do Espírito Santo, cheio daquela alegria, né? Cheio com aquela feição, bem arrumado, direitinho, a pessoa também sente quando falta o Espírito Santo. É bom a gente entender isso, né? Porque tem hora que a gente não está tão bem assim como gostaria de estar. Tem ou não tem? E também é percebido. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa para frente, é alegre, palavra positiva, está sempre ali, a pessoa sente, está cheio do Espírito Santo. Mas ela fala que é uma luz, né? Isso é coisa do mundo. A pessoa fala que é uma luz. O outro sinal, e todos foram cheios de quê? Não foram cheios de fofoca, de confusão, de religiosidade, não. Foram cheios do Espírito Santo, simples assim, irmão. O Espírito Santo veio, parecia a língua repartida como se fosse de fogo, entra, e a pessoa fica tão, digamos assim, energizada naquele poder que Jesus falou, vai receber virtude que vai vir do céu. Ela recebe tanto esse poder, essa virtude, que ela fica diferente mesmo. E ela é cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo na hora concedeu que eles falassem outras línguas. As pessoas que estavam lá fora tinham várias nacionalidades, como hoje, por exemplo, China, Japão, Coreia, americano, europeu, né? Sei lá, um africano, não sei. Você é brasileiro, mas falava na língua deles, ou eles entendiam você falar na língua deles. É tremendo, ou não é, irmão? Então você está falando umas línguas só, mas o italiano entendeu, o francês entendeu, o alemão entendeu, o chinês entendeu. Eles entendiam na língua deles. Que coisa tremenda, né? Só Deus para fazer isso. Batizado no Espírito Santo consegue fazer isso. Como se o Espírito Santo conceder esse dom, logicamente. Amém, pessoal? E aí, esse Espírito Santo desceu, e ele falou assim, em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações. Aí ele vai falar o que eu te falei, que eles ficaram maravilhados no nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, é isso que eu queria falar com você hoje. Esse Espírito Santo, ele está aqui hoje para te batizar. E fazer com que esses sinais venham sobre a sua vida. E ele também está aqui para te renovar. Quem entende, diga amém. Fique de pé, deixa eu fazer uma oração. Glória a Deus.